Fala pessoal, tudo bem? Nesta aula daremos início ao estudo das operações com conjuntos. A aula será prática, por isso que eu já começo com a questão número 1. Em uma reunião de colegiado, após a aprovação de uma matéria polêmica, pelo placar de 6 votos a favor e 5 contra, um dos 11 presentes fez a seguinte afirmação, : basta um de nós mudar de ideia e a decisão será totalmente modificada. Considerando a situação apresentada e a proposição correspondente à afirmação feita, julgue o próximo item. Este é o item. Se A for o conjunto dos presentes que votaram a favor e B for o conjunto dos presentes que votaram contra, então o conjunto diferença A barra B terá exatamente um elemento. Então vamos lá, pessoal. Nós temos uma questão que trabalha o conceito de diferença, beleza? Então, antes de resolver a questão, eu vou trazer um exemplo para que o aluno entenda o que é a diferença entre conjuntos, tá bom? Então, vamos lá. Vamos criar aqui um cenário. Imagine o conjunto A, tá bom? Não estou resolvendo a questão, é apenas um exemplo. Imagine o conjunto A que contém 3 elementos. 1, 3 e 5, tudo bem? Vamos imaginar um conjunto B também com 3 elementos. Vou botar aqui, ó, 2, 3 e 4. Legal? Aí eu pergunto, determine a diferença A barra B. Determine a diferença B barra A. Pessoal, eu já estou informando que são situações distintas, tá bom? A diferença A barra B é diferente de B barra A e eu vou mostrar o porquê, tá bom? Sendo que, inicialmente, o aluno tem que entender o seguinte. A barra B equivale a A menos B na teoria dos conjuntos. E B barra A é B menos A. Então, vamos trabalhar a ideia do diagrama para o aluno entender. Vamos imaginar 2 conjuntos aqui, tá? Esses conjuntos A e B. Conjunto A e conjunto B. Ok? Beleza. A interseção entre esses conjuntos é representada pelos elementos comuns aos 2 conjuntos ou pelo elemento comum, tá bom? Então, observe que aqui o 3 ele aparece no conjunto A e também aparece no conjunto B. Então, ele representa a interseção, está aqui o 3. Agora, vamos lá. Os elementos que aparecem no conjunto A, mas não aparecem no conjunto B, eles representam a diferença A menos B. Então, pessoal, A barra B, que é a mesma coisa que A menos B, são os elementos que aparecem no conjunto A, mas não aparecem no conjunto B. Quem são esses elementos no meu exemplo? O 1 e o 5. Então, está aqui, ó, 1 e 5. Beleza. A diferença, deixa eu colocar aqui, ó, 1 e 5. A diferença B menos A são os elementos que aparecem no conjunto B, mas não aparecem no conjunto A. Nós temos também 2 elementos, o 2 e o 4. Então, pessoal, B barra A, que é a mesma coisa que B menos A, são os elementos que aparecem no conjunto B, mas não aparecem no conjunto A. Nós temos aqui o 2 e o 4, tá bom? Então, observe, claro, são situações o quê? Distintas, beleza? Aqui apenas um exemplo para que possamos, resolver a questão. Deixa eu fazer aqui um resumo. Pessoal, quando eu falo A barra B, eu tenho a diferença A menos B. O que é A menos B? São os elementos que pertencem somente ao conjunto A. Isso significa que eles aparecem no conjunto A, mas não aparecem no conjunto B. Quando eu tenho B barra A, eu tenho a diferença B menos A. O que é B menos A? Elementos que aparecem no conjunto B, mas não aparecem no conjunto A. Vamos trazer isso para a questão em análise, que é a questão número 1. Pessoal, A é o conjunto daqueles que votaram a favor. Então, no conjunto A, eu tenho 6 elementos, tá bom? Que são aqueles que votaram a favor. No conjunto B, eu tenho aqueles que votaram contra. São 5. Vamos imaginar, só para poder criar esse cenário, ficar mais fácil o entendimento, que aqueles que votaram a favor são A, B, C, D, E e F. Cada letra representando uma pessoa diferente.
E aqueles que votaram contra são o G, o H, o I, o J e o K, tá bom? Se eu trouxer para a representação por diagrama, eu tenho isso aqui, ó, conjunto A, conjunto B. No meu conjunto A, eu vou ter os 6 elementos. A, B, C, D, E e F, porque eles votaram a favor. No meu conjunto B, só para poder destacar, eu terei G, H, I, J e K. Então, observe que a diferença AB, que é A menos B, são os elementos que aparecem no conjunto A, mas não aparecem no conjunto B. Ou seja, são 6 elementos. Só que a banca fala que existe exatamente um. Então, o item está incorreto e o gabarito é errado. A banca diz que é exatamente um, só que são 6, pessoal. Quem são esses 6? A, B, C, D, E e F, que são os 6 que votaram a favor, tá bom? Se a banca pedisse, claro, não é o caso da questão, mas se ela pedisse B barra A, que seria B menos A, eu teria 5 elementos, tá bom? Show? Então, primeira questão, gabarito errado, porque a diferença AB, que é A menos B, contém exatamente 6 elementos. Foi? Show de bola. Vamos para a próxima questão. Questão 2, pessoal. Julgue o item a seguir relativo a raciocínio lógico e operações com conjuntos. Se A, B e C forem conjuntos quaisquer, tais que A e B estejam contidos em C, pessoal, esse símbolo aqui, ó, é o símbolo de está contido. Então, repare que A e B estão contidos, né, no conjunto C. Então, C barrinha A, que é o C menos A, interseção com A união de B é igual a C interseção de B. Pessoal, essa questão caiu no último concurso INSS e ela é muito comum. É aquela questão em que o aluno tem que criar o conjunto. Criar o conjunto A, tem que criar o conjunto B, criar o conjunto C, sem contrariar o enunciado. A partir daí, ele vai chegar à conclusão. E a ideia é muito simples, pessoal. Se eu tenho um enunciado, eu conseguir contrariar aquele enunciado significa que ele está incorreto. Como assim, Júlio? Vou criar aqui um exemplo, tá? Antes de resolver a questão. Vamos imaginar essa afirmação. A soma, tá? Isso não é resolução da questão. A soma entre 2 números primos, a soma entre 2 números primos sempre resulta em um número par. Vamos imaginar este enunciado. O aluno tem que julgar se ele é verdadeiro ou falso, se ele é certo ou errado. Legal. Já imaginou o aluno ficar pensando num cenário de equação x, y, z, a, b, c? O aluno vai sofrer. A ideia é muito simples. Aquele enunciado, ele somente é verdadeiro se em todos os casos houver, né, a veracidade, for verdade. Se aparecer pelo menos uma situação em que aquilo não é verdade, significa que esse enunciado não é verdadeiro, ele é falso. E essa situação é o aluno quem cria, ele vai criar cenários aleatórios, desde que não contrarie o enunciado. Eu vou mostrar aqui, olha só. Vamos imaginar alguns cenários, tá? Vou pensar aqui, por exemplo, 3 mais 5, já que 3 e 5 são números primos. Eu tenho 8, poxa, é um número par. E esses números são 2 números primos. Se eu pegar, por exemplo, 5 mais 7, que são primos, o resultado é 12. Se eu pegar 7 mais 11, que são primos, o resultado é 18. Então, observe que está dando certinho. Se eu pegar o 11 mais o 13, é 24, porque são números primos. Até agora parece que isso aqui é verdade. Mas, pessoal, o 2 é o único primo par. Então, se eu pegar o 2 mais 3, por exemplo, eu encontro 5. Observe que aqui, ó, houve 4 cenários em que essa afirmação é verdadeira. Mas eu encontrei apenas um. Pessoal, basta pelo menos um. Aqui, ó, eu estou contrariando o que a banca diz. No meu exemplo, imagine que é uma questão de banca. A banca aqui está dizendo que qualquer que seja o somatório entre 2 números primos, a resposta sempre será par. Mas eu encontrei uma em que o resultado é ímpar. Então, contrariei o enunciado. Significa que ele é falso. Então, para resolver a questão número 2, vamos pensar exatamente dessa forma.
eu vou criar um cenário ali aleatório. Se eu contrariar aquele enunciado, significa que ele não é verdadeiro, tá bom? Se eu não conseguir contrariar, claro, ele vai ser falso. Então é importante eu não perceber que A e B estão contidos em C, mas não necessariamente A está contido em B. A banca não disse nada. Aí vamos criar aqui o cenário. Vamos imaginar, tá? Claro que você pode criar um cenário diferente. Que o meu conjunto A, deixa eu pensar que ele contém dois elementos. Vou botar bem pequeno, tá? O 1 e o 2. Fica mais fácil do aluno entender. E o meu conjunto B, também pequeno, né, para não ficar embolando muito a cabeça do aluno. Deixa eu pensar que ele vai conter... Vamos botar 3 elementos, 2, 3 e 4, que assim o A não fica contido em B, porque a banca não disse isso. E o C vai ser o maior conjunto, né, já que A e B estão contidos em C, ele vai ter 4 elementos, 1, 2, 3 e 4. Agora, eu vou seguir o enunciado, sendo que antes, deixa eu fazer uma observação. O que significa um conjunto estar contido no outro? É que todo elemento daquele conjunto também é elemento do outro. Se A está contido em C, por exemplo, todos os elementos de A devem pertencer ao conjunto C. Se B está contido em C, todos os elementos de B devem pertencer ao conjunto C. É o que eu fiz aqui, ó. Observe que todo elemento de A, vem passando aqui, todo elemento de A, ele aparece no conjunto C. Então, A está contido em C. Todo elemento de B também aparece no conjunto C. Então, posso concluir que o B está contido em C, tá bom? Essa é a ideia. Aí, vamos lá. Pessoal, primeira situação. C barra A. O que é C barra A? É C menos A. O que é C menos A? Aparece no conjunto C, mas não aparece no conjunto A, tá bom? Aí, vamos verificar. Vou fazer passo a passo. Essa questão aqui é bastante interessante, que é no último concurso. Então, C barrinha A, que é o C menos A, são os elementos que aparecem no conjunto C, mas não aparecem no conjunto A. Pessoal, quem são esses elementos que aparecem em C, mas não aparecem em A? Vamos verificar. O A tem 1 e o 2. O C também, 1 e 2. Mas observe que o 3 e o 4 aparecem no conjunto C, mas não aparecem no conjunto A. Então, C menos A, que é o C barrinha A, contém dois elementos, que são o 3 e o 4. Ok. Agora eu vou fazer A união de B. Pessoal, A união de B são os elementos que aparecem no conjunto A ou no conjunto B. Isso significa que os elementos precisam aparecer pelo menos uma vez em qualquer um dos conjuntos. Vão fazer parte da união, tá bom? Então, aqui eu passo a ter 1, 2, 3 e 4. Porque o 1 aparece no conjunto A. O 2 aparece em ambos, é a interseção entre esses conjuntos. E o 3 e 4 aparecem somente no conjunto B. Então, está aqui a união. Beleza. Antes de pensar na interseção entre C e B, vamos fazer a interseção entre C barra A e a união de B. O que é a interseção entre esses conjuntos, pessoal? C barra A, interseção de A união com B, são os elementos comuns aos dois conjuntos. Vamos verificar quem são esses elementos que aparecem em ambos os conjuntos. Observe que o 3 e o 4 aparecem em C barra A e aparecem em A união com B. Então, a interseção entre esses conjuntos contém dois elementos, que são o 3 e o 4. Ok, já achei a interseção. Agora, pessoal, eu preciso verificar se essa interseção, C barra A, interseção com A união de B, equivale a outra interseção que a banca forneceu. Que outra interseção é essa? Está aqui, ó, C interseção de B. Vamos trabalhar essa interseção agora. Passo a passo, o aluno nunca erra. O que é C interseção de B, pessoal? São os elementos comuns aos dois conjuntos, C e B. Vamos verificar. Vou destacar aqui para ficar mais fácil do aluno entender. Quem são os elementos que aparecem no conjunto C e no conjunto B? São o 2, o 3 e o 4. Observem que eles aparecem em ambos os conjuntos. Então, a interseção entre esses conjuntos contém 3 elementos. Agora, pessoal, vamos comparar. A banca diz que é igual. Pessoal, C barra A interseção com A união de B, 3 e 4. C interseção com B, 2, 3 e 4. A banca diz que isso é igual. É igual, pessoal? Não. Isso aqui é diferente. Aqui eu tenho 2 elementos e aqui eu tenho 3. Então, são situações distintas. Portanto, o item incorreto, gabarito errado. Júlio, por que é errado? Porque eu consegui contrariar o que a banca me informou inicialmente. Tá bom? Ah, Júlio, eu fiz de uma outra forma, cheguei a uma outra situação também diferente. Não tem problema nenhum. Tá bom? Você pode pensar de uma maneira diferente e chegar ao mesmo resultado. Claro, o item incorreto, o gabarito errado, nada diferente disso. Beleza?
Show de bola. Tá aí a questão número 3. Eu tenho aqui um conjunto representado por essa letra grega, que é a letra ômega, tá bom? Que eu vou sempre representar agora por um O, fica mais fácil de representar. Eu tenho aqui 10 elementos. A banca diz que A é um subconjunto de ômega, que é o nosso O, indicando por S de A a soma dos elementos de A, e mandou considerar que S, com zero cortadinho dentro de parênteses, é zero. Nesse sentido, julgue o item a seguir. Aí está aqui, ó. Se A está contido em ômega, e se ômega barra A é o complementar de A em relação a ômega, então tem essa situação aqui. Tem aluno que vê essa questão e se desespera, mas não precisa, a questão é fácil. É só o aluno criar cenário em que vai obedecer ao que a banca diz. E a partir desse cenário ele vai tirar a conclusão dele. Vamos por etapas para o aluno não se embolar. Vamos lá, pessoal. Quem é o meu conjunto ômega, que eu vou chamar de O, tá? Fica mais fácil de representar. Ele vai de 1 a 10. 1, 2, 3... e assim vai até chegar a 10, tá bom? Ok, vamos por etapas. Esse é meu conjunto ômega. Beleza. Observe que o enunciado diz que o A ele deve ser um subconjunto de ômega, ou seja, ele deve estar contido em ômega. Então, vou criar aqui um cenário e não importa se você vai criar um cenário diferente, não tem problema nenhum. O meu A ele vai ter o seguinte cenário, de 1 a 4. Vou botar 4 elementos. Júlio, botei 3, está errado? Não. Botei 4, está errado? Não. Botei 5, está errado? Não. Eu vou deixar 4. Ok. Aqui é meu A. Ok. Show. Aí observe o seguinte. S de A é a soma dos elementos de A. Pessoal, meu S de A é a soma dos elementos de A. É só obedecer ao enunciado. 1 mais 2 mais 3 mais 4. Pessoal, 1 mais 2 mais 3 mais 4 dá 10. Ok. Vamos devagarinho que vocês vão entender. Aqui fala que ômega barrinha A é o complementar de A em relação a ômega. Pessoal, o que é o complementar de A em relação a ômega? É justamente ômega menos A. São os elementos que aparecem no conjunto ômega, mas não aparecem no conjunto A. É só isso, tá bom? Então, vamos representar esse conjunto, que eu vou colocar assim, ó, O barrinha A, que é o meu ômega barrinha A, tá? Que é o complementar de A em relação a ômega. São os elementos que aparecem no conjunto ômega, mas não aparecem em A. Pessoal, se A vai de 1 a 4, quem são os elementos que aparecem somente em ômega? Vão ser os elementos de 5 até 10, porque eu retiro 1, 2, 3 e 4, que também aparecem no conjunto A. Então, aqui eu tenho o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Tudo bem, galera? Legal. A soma desses elementos, que eu vou representar assim, ó, soma de ômega barra A, que é justamente isso aqui, tá, pessoal? Qual é a soma desses elementos, pessoal? 5 mais 6 mais 7 mais 8 mais 9 mais 10. 5 mais 6, 11 mais 7, 18, mais 8, 26, mais 9, 35, mais 10, 45. A soma é 45. Pessoal, esse item aqui está certo justamente pela seguinte situação. A banca está dizendo que o somatório do complementar de A em relação a ômega, que somatório é esse? 45. Eu já encontrei aqui, ó. Ele vai ser igual ao somatório do conjunto ômega. Qual é o somatório do conjunto ômega, pessoal? É eu somar de 1 a 10. 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10. É só somar todo mundo. Esse somatório aqui, pessoal, se nós somarmos, eu vou até botar aqui, ó. Esse somatório aqui, ó, ele vai ser igual a 55, tá? Se a gente somar esses 10 elementos, de 1 a 10, nós encontramos 55. Aí eu estou pegando aqui, ó, o somatório de ômega e estou tirando o somatório de A. Qual é o somatório de A? 10. Mas isso é bem óbvio, né, pessoal? Olha que isso é verdade, né? Observe que 55 menos 10 é 45, mas fica fácil. Se aqui eu tenho um conjunto inteiro com 10 elementos e aqui eu tenho 4, sendo aqui 6 elementos que representam o complementar, é claro que a soma vai ser igual, sempre, né? Se a soma vai ser igual, se eu pegar aqui, ó, o complementar de A em relação a ômega tem que ser igual à diferença do grandão, né, que é o conjunto ômega, menos a parte, que é o conjunto A. Então, o item correto, gabarito certo. Se o aluno criar um cenário diferente, por exemplo, o A tiver 5, 6, 7, 3 elementos, não importa. Ele vai chegar ao mesmo resultado que eu. Talvez não da mesma forma, mas o raciocínio vai ser sempre o mesmo, tá bom? Quando eu falo talvez não da mesma forma, eu não vou ter aquela situação ali. O que eu tive ali, pessoal? Eu tive aqui, ó, 45 é igual a 55 menos 10. Mas, por exemplo, se o aluno utilizasse aqui 3 elementos, ele teria aqui o somatório, que era 6, do conjunto A. Esse 4 ia partir aqui para o O barra A. E aqui, em vez de ter o somatório igual a 45,
nós teríamos 49 e a partir daí o aluno ia desenrolar a questão do mesmo jeito, porque 49 mais 6 dá 55. O que ia mudar era somente essa diferença aqui, tá bom, pessoal? Então, o item correto e gabarito certo. Típica questão da banca CESP, em que o aluno precisa pensar, ou seja, interpretar e criar o conjunto ou os conjuntos de acordo com o enunciado, beleza? Show de bola? Encerrando a nossa aula, eu vou trazer essa questão aqui, ó. É o mesmo enunciado, só muda o item. Observe que aqui, ó, A e B são subconjuntos de ômega, sendo A contido em B. Aí eu tenho isso aqui para avaliar. Pessoal, vamos criar um cenário? Vamos lá. Vamos considerar que o conjunto A ele tem dois elementos, tá bom? Vai ficar mais fácil assim, ó, 1 e 2. O meu conjunto B ele vai ter 4. Vou botar 1, 2, 3 e 4. Observe que aqui, pessoal, neste cenário, o A está contido em B, porque todo elemento de A é conjunto de B. Ok. Aí vamos prosseguir. A banca fala o seguinte, se eu pegar ó, essa situação aqui, equivale a essa afirmação, sendo A e B subconjuntos de ômega, com A contido em B, eu tenho necessariamente essa situação. O que significa isso aqui, pessoal? Ó, a soma dos elementos do conjunto A deve ser maior ou igual a zero, que deve ser menor ou igual à soma dos elementos do conjunto B, que deve ser menor ou igual a 55. Vamos conferir, pessoal? Ó. 0 maior ou igual. Soma dos elementos de A. Soma dos elementos de A é 1 mais 2, que é igual a 3. Até aqui, ok, porque 3 é maior ou igual a 0. Que, por sua vez, deve ser menor ou igual à soma de B. É claro, se A está contido em B, com certeza vai ser maior ou igual o conjunto B em relação a A quando a gente pensar no somatório. Quando eu somar 1 mais 2 mais 3 mais 4, vai dar 10. E, claro, se ambos são subconjuntos do conjunto ômega, e o conjunto ômega tem como somatório 55, pessoal, esse 55 é o somatório do conjunto ômega, que eu chamo de O, tá bom? Aqui, claro, eu passo a ter que essa afirmação é verdade, ó. O somatório do conjunto ômega, que tem 55, no somatório vai ser maior ou igual ao somatório de B, que por sua vez vai ser maior ou igual ao somatório de A, que claro vai ser maior ou igual a zero. Se A está contido em B e ambos estão contidos em ômega, claro que essa situação aqui é o quê? É correta. Se ela é correta, o item está correto. Se o item está correto, o gabarito é certo. Beleza, pessoal? Show de bola? Espero que vocês tenham gostado. Aula bastante importante para todo mundo aí que vai resolver questões de conjuntos da banca CESP, qualquer que seja o certame. Gostou da aula? Deixa o like aí, muito importante para mim, isso me ajuda bastante para que o YouTube recomende meus vídeos, né, para outros alunos. Aproveita e encha isso aí de comentário, deixa a sua opinião, a sua crítica, a sua sugestão, sempre, né, me orientando para que eu possa melhorar e trazer um ensino de melhor qualidade para todos os alunos, beleza? Então encerra a nossa aula por aqui, é sempre um grande prazer, um beijo para você que está me assistindo e até a próxima.